Meus irmãos e irmãs, nós estamos nesta semana que estamos iniciando e iremos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei e que tinham vindo de Jerusalém diziam que estavam possuídos por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino é dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar, só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho empenhativo para a nossa reflexão. Empenhativo porque Jesus aqui ele está falando de uma realidade espiritual. A realidade espiritual do demônio, de Satanás, a crítica que os fariseus faziam, os mestres da lei faziam a Jesus, e ao mesmo tempo uma famosa frase que Jesus diz e que muitas vezes é causa para nós de dúvida, ou seja, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Por quê, meus irmãos e irmãs? Justamente quando nós ofendemos ao Espírito Santo, nós ofendemos duplamente ao Pai e ao Filho. Então significa dizer que quando não acreditamos no Espírito Santo, nós estamos negando a salvação que vem do Pai, a salvação que vem do Filho e duplamente, portanto, estamos renegando aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso Salvador. E mais ainda o Espírito Santo, que é aquele que deve nos santificar. E mais ainda usarmos esse pecado contra o Espírito Santo para poder duvidar da pessoa de Jesus, porque os mestres da lei diziam que Jesus estava fazendo coisas por causa justamente de estar possuído por Beelzebu, ou seja, significava dizer ofender ao Espírito Santo. E dessa forma, então, ofender ao Espírito Santo é um pecado gravíssimo, do qual o próprio Jesus diz, não haverá perdão, esse pecado eterno. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nunca deixemos de acreditar que o Espírito Santo age em cada um de nós. E ao acreditarmos no Espírito Santo, nós acreditamos no Pai e acreditamos no Filho. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala de uma realidade que é a realidade espiritual. Ou seja, Jesus é comparado em suas ações com o espírito de Satanás, que é aquele que divide. Jesus não divide. Assim também Santa Rita de Cássia, ela soube na sua vida sempre procurar entender e unir as suas famílias a partir daquilo que era a sua fé, do seu marido, dos seus filhos, e também na sua vida religiosa, ela sempre procurou viver esse contexto numa unidade garantida pela comunhão da fé.